Fala pessoal, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui no canal Planeta Blog. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, tá? Eu faço muitos conteúdos aqui a respeito de diversos temas e também dos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos sempre serve como pano de fundo. Se você já faz parte do canal, não se inscreve, deixar o seu like e principalmente deixar o seu comentário no final. Aqui embaixo vai estar o link do outro canal Abominável, tá? Eu tenho quase 90 mil inscritos e eu não tenho mais de 3 mil inscritos no canal Abominável. Vai lá, pessoal, não custa nada. Não sei porque que custa tanto você chegar lá e, te inscrever rapidão, tá? Vamos lá com esse vídeo aqui, uma pergunta que me fizeram, achei muito interessante, por isso que eu sempre peço a vocês que se inscrevam, aliás, que deixem o seu comentário, porque eu sempre respondo, eu faço muitos vídeos baseados nas perguntas que vocês fazem. Me fizeram essa pergunta aqui, achei muito interessante, então por isso que eu gostaria de responder para vocês a respeito desse tema de hoje, que vocês já devem ter lido aí, né? Existe alguma diferença entre pessoas que vão morar na Flórida e na área norte do país, né? As pessoas que estão lá no Texas e as pessoas que sobem, né? Vão para Connecticut, vão para Boston, vão para Nova Jersey, vão para Nova York. E eu quero que vocês entendam isso daqui. Pessoal, por muito tempo, posso dizer lá, tipo, 30 anos atrás, 20 anos atrás, a Flórida... Eu vou falar especificamente da Flórida, tá? A Flórida sempre foi visto como um estado de sol, um estado onde as pessoas não tem inverno, não tem aquele... Aliás, tem um inverno, mas o inverno comparado ao norte não é nada, né? Não tem neve, é um estado onde praticamente tem muita semelhança com o Brasil, né? Muito sol, as pessoas têm muita praia, né? A Flórida é cercada ali de praia. Então, as pessoas sempre, principalmente brasileiros, tiveram essa tendência, né? Os latinos em geral, em viver na Flórida. Há 30 anos atrás, eu diria que Boston era tipo assim a meca dos brasileiros aqui, né? Então você achava muito brasileiro no norte, né? Lá pro lado de Boston, Massachusetts, em geral, era puro brasileiro. A Flórida tinha, mas ainda era uma comunidade muito pequena, comparado com hoje, né? Então depois, com o tempo, eu diria que depois de uns, 20 anos atrás, não sei, 15 anos atrás, foi quando começou a mudar, né? Então hoje a gente sabe que a Flórida tem uma população de brasileiro talvez a maior do país, depois fica dividida entre Boston, Massachusetts, Connecticut, Nova Jersey, Nova York, e por aí vai, né? Pensilvânia, mas a maioria da concentração está lá na Flórida. Agora, eu tenho visto muita gente que, inclusive, por exemplo, me pergunta assim, por que o fulano de tal vive na Flórida e eu vejo uma qualidade de vida muito melhor na Flórida, né, em termos de moradia e de trabalho. Aliás, antes disso, naquela época não existia muito trabalho na Flórida. Como todo mundo sabe que Flórida é um polo turístico, então muita gente ia para a Flórida, se fosse para trabalhar, era só no polo turístico, não tinha muito o que fazer no seu turismo, né, eu diria... áreas de serviços e tal, hotelaria, mas serviços mesmo, trabalhos como tem no norte, nunca, não era muito, né, aquecido. Hoje está um pouco mais por causa da construção, devido ao número de pessoas, acabou aquecendo um pouco a construção, então, obviamente, a construção deu uma aquecida, mas lá atrás, ou era turismo, ou era limpar piscina, talvez limpar a casa dos ricos em algumas regiões, mas era basicamente a economia em função do turismo. E todo mundo sabia que no norte, que é o lado daqui, que é frio, é onde tem o trabalho, né? Onde tinha mais trabalho. Naquela época, Flórida, eu diria que era um pouco mais barato, né? Não muito mais barato, mas em termos de ganho financeiro se ganhava menos, e ainda se ganha menos. Muita gente fala, não, já se paga mais. Não. O sul vai pagar menos sim. Se você está no norte, você vai ganhar mais. Tá bom? Então, isso é fato, tá? Eu tô falando de coisa de fato. Aqui em cima você vai sempre ganhar mais. E por uma questão muito óbvia. O custo de vida, embora hoje tá até um pouco quase que semelhante, eu poderia dizer que lá se ganha menos, mas os custos estão muito próximos. Mas os custos daqui ainda é superior e, obviamente, você vai ter que ganhar mais para poder manter isso daí. Agora, um ponto muito importante. A Flórida
é um estado relativamente novo, né, comparado aos outros estados, por exemplo, o Tri-State aqui de Nova York, Pensilvânia, Connecticut, são os, né, Virgínia, são estados antigos, né, antigos, então tem aquela arquitetura um pouco mais velha. Já a Flórida é um estado relativamente novo, né, você desce, né, eu já viajei várias vezes de carro para Flórida, é um tapetão, você vai descendo ali até chegar a Miami, né, cortando a Flórida inteira, você consegue ver que o estado ele tem uma aparência melhor. Claro que você chega em Miami downtown é uma outra história. Aliás, eu acho que a Flórida é um dos poucos estados onde você consegue ver literalmente, quando eu falo Flórida assim, não, Miami, você consegue ver o milionário e o pobre, assim, é visível, você consegue ver a diferença de classe social, coisa que no norte você não vê muito, você vê, claro, já até mostrei nos vídeos aqui, vocês sabem disso, mas de lado a lado é impressionante. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo aqui? Muita gente então mostra vídeos em condomínios, olha o meu condomínio onde eu moro, e realmente tem uma visão, né, muito mais moderna, né, uma arquitetura bem mais moderna do que do estado do norte. Mas você tem que entender o seguinte, embora as casas lá parentam melhores, porque são de fato melhores, mas em termos de valor são mais baratos. Tá? Então assim, se você vai morar num condomínio, você compra uma casa num condomínio, por exemplo, um exemplo patético, tá galera? Não tô dando números exatos, é patético aqui. Se você compra uma casa, um condomínio, por $250 mil, um exemplo patético, aliás, você consegue até por menos que isso, muito menos que isso. Você consegue, por exemplo, lá num condomínio básico até 150 mil. Esse valor você não compra nem um casebre no norte dos Estados Unidos. Você não compra. Porque aqui no norte é mais rico, é bem mais rico, né? Como eu falei, na Flórida ou você é muito rico e você vive muito bem, ou então o que parece tá bom não é tão bom assim, é pobre, para os padrões da região. Então assim, se uma pessoa mostra, olha minha casa, vivo muito bem, olha minha casa na Flórida, não ache que dentro da expectativa dos estados aqui, não significa absolutamente nada. A mesma coisa eu diria do Texas, né? Você consegue no Texas ter uma casa relativamente bacana, mas se você for colocar em valores, em padrão, é mais pobre do que muitas áreas aqui de New Jersey. Uma casa na Flórida, por exemplo, uma casa básica em New Jersey, que você compraria, digamos, por, sei lá, 400, né? $300 mil, 400 mil, que é a base, né? 450 mil. Na Flórida você vai comprar uma mansão, literalmente uma mansão. E com esse valor aqui você vai comprar uma casa básica, né? Então por que eu tô falando isso para vocês? Porque inclusive várias pessoas que mostram, olha a minha casa, as pessoas ficam deslumbradas com aquilo. O próprio ex-deputado aí que foi pro Brasil alugou numa casa numa região assim, e muita gente achava que o cara tava até rico, quando isso não é verdade. Tá? Então, aquela história, às vezes você vai para Manhattan, Nova York, tem uns lugares, um outro exemplo bem patético aqui, numas áreas de Nova York ali, que você olha assim, cara, como é que alguém mora num prédio horroroso desse? Aquele prédio horroroso ali, ele compra 4, 5 casas, talvez no subúrbio de New Jersey, só para vocês terem uma ideia, né? Então, o visual não vai dizer muita coisa. Esse é o ponto do vídeo aqui. Quando você vê uma pessoa mostrando o visual, olha o meu bairro, né, neighborhood ali, onde ele mora, e as pessoas, não caia nisso, porque não necessariamente ele está bem de vida não, tá? Não necessariamente ele está. Se você mora, por exemplo, onde até o bairro do Silvio Santos, tem até o Éder, que também é youtuber aqui, o Éder é um cara que eu gosto muito, por sinal, o Éder Santos. Ele mora em Celebration, né, que é um bairro caro. A casa dele, sim, ele vive numa região extremamente cara, né? Então morar num condomínio, não caia para isso, tá bom, pessoal? Se você for morar em New Jersey, ou se for morar em Nova York, talvez um bairro mais simples que vocês vejam assim, não é tão bonito como aquela casa lá da Flórida. Talvez o poder econômico aquisitivo dessa pessoa que está nesse bairro mais simples em New Jersey é muito maior do que aquele que mora numa casa que aparenta ser melhor. Tá?
tá? Só para vocês entenderem aí, não sei se eu me fiz explicar, mas a moral da história aqui, não caia na ilusão de que quem tá na Flórida, num bairrozinho, numa rua melhorzinha, tá vivendo extremamente bem, do que aquele que mora lá no norte, numa casa mais simples, porque, na verdade, o poder aquisitivo é o contrário na maioria dos casos. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.